Estamos de volta e, de acordo com a consultoria StoneX, a próxima safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul está prevista em 622 milhões e 100 mil toneladas, volume 5,4% menor quando comparado com a projeção recorde de 650 milhões de toneladas previstos para a safra atual. E quem conversa comigo sobre esse assunto é o analista de inteligência e mercado da StoneX, o Marcelo de Bonifácio. Olá, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, obrigado por me receberem mais uma vez. É um prazer aqui falar com vocês sobre o mercado. Ô Marcelo, quais são os motivos que explicam essa queda nas projeções para a próxima safra? Bom, o principal motivo, que talvez um pouco cruel, é que a safra atual, né, 23-24, ela está excelente, ela está muito boa. Então a gente está vendo um recorde na produtividade, ou seja, os produtores, mesmo com uma área colhida abaixo das médias históricas, estão moendo uma quantidade de cana recorde, já atingiu o recorde ali em novembro, e a gente deve fechar, né, com uma safra muito perto de 660 milhões de toneladas. Então, na verdade, 24 e 25 continua, né, com uma produtividade muito boa, mas não deve repetir essa safra excelente, e mesmo assim vai continuar acima das 600 milhões de toneladas, que é um volume que o setor poucas vezes atingiu. Então, a gente fala em queda, e às vezes parece assustar um pouco, né, o mercado, mas na verdade a gente continua numa safra excelente, apenas não tão excelente quanto a safra 23 e 24. Certo. E a diminuição do volume a ser colhido também pode impactar, você acha, na fabricação de produtos derivados, como o açúcar e o etanol? Bom, com certeza a gente deve ter um impacto, né, na quantidade de, perdão, de açúcares totais, né? Então a gente deve ter, por exemplo, uma quantidade de açúcares recuperáveis menor. Porém, essa penalização na menor quantidade da matéria-prima, ela vai para a produção de etanol de cana. A gente vê as usinas elas direcionando o mix ainda mais para o açúcar, né? Os preços de açúcar continuam em patamares muito melhores que o etanol. O etanol está em uma recuperação de janeiro para cá, mas ainda muito longe dos preços do açúcar. E as usinas, né, bem fixadas para exportação, lembrando que as usinas elas fazem contratos de exportação com bastante antecipação. E esses preços que a gente viu do açúcar no passado, até mesmo na virada do ano, né, 2024, que está marcado por um crescimento de preço, as usinas vão maximizar o mix, né? Então, mix para o açúcar. Então, a gente deve ter uma produção de açúcar um pouco maior na safra 24 e 25, renovando o recorde que foi a 23 e 24, mas, né, o etanol ele vai ser penalizado, né, com uma queda da produção de etanol que vai ser, né, parcialmente compensado pelo crescimento da produção de etanol de milho. Então, né, a gente deve ter, né, uma menor disponibilidade de cana que vai penalizar mais o etanol e menos o açúcar. E você acha que o produtor ele pode sentir algum impacto dessa redução na precificação nos mercados interno e externo? Qual que é a tendência, né, das cotações que você está enxergando aí para os próximos meses? Então, lado, né, Brasil, falando de Brasil, o Brasil ele tem um impacto muito forte em preço quando a gente tem essa manutenção das exportações, né? Por mais que, por exemplo, o Centro-Sul vai ver uma leve aumento na produção de açúcar, poderia ser maior caso a produtividade fosse maior, mas a gente deve ter uma produção muito boa e isso com certeza tem um impacto baixista para os preços, principalmente em momentos de pico de safra, né? Então, quando a gente vê a entrada da safra em abril, maio, junho, julho, agosto, que são meses de bastante moagem, a gente costuma ter um sentimento mais baixista nos preços futuros, né? E sazonalmente isso acontece, mas a gente tem, né, outros fatores que impactam o preço. Para o Brasil, a gente tem um sentimento de que 2024 vai ser um ano de bastante exportação, né? Os portos vão conseguir escoar mais do que foi em 2023, e isso costuma ser baixista, mas lembrando que a gente tem outros fatores que impactam o preço, né? Principalmente fatores externos. Agora, com as projeções apontando um cenário de queda para a cana, o Brasil, você acha que ele corre o risco de perder o posto de maior produtor de açúcar do mundo ou isso está fora de cogitação? E qual que é a situação das safras em outros países importantes, né, como Índia, Tailândia? Então, mesmo que o Brasil tenha essa quedinha, essa queda na produção de cana-de-açúcar, como eu mencionei, a gente deve ter uma produção de açúcar muito boa, né? A maximização, desculpa, do mix açucareiro continuar sendo o foco do mercado, né? Mesmo com uma cana, menos volume de cana.
o mix açucareiro vai ser maximizado e o Brasil vai continuar largamente sendo o maior produtor de açúcar, principalmente por conta, né, como você mesmo mencionou e adiantou, por conta de fatores externos. Então, outros países devem ter quebra, né, em produção. Tailândia, a gente está já com uma safra menor. A Índia, por mais que a gente tenha aí, né, novidades do lado do mercado de etanol, eles estão limitando a produção de etanol. Mesmo assim, eles devem ter quebra na safra. E isso, né, mais do que aumenta o protagonismo do Brasil, né? Então a gente está vendo um Tá Brasil certo. recorde na produção de açúcar e o resto do mundo com menor produção. E é isso que deve continuar acontecendo. Tá certo, Marcelo. Obrigada aí pela sua participação conosco. Uma boa semana para você. Obrigado, boa semana, pessoal. Até mais.